apresentando, meu nome é Raimunda, eu sou formada em psicanálise, pedagogia, psicopedagogia e artes plásticas. E estudante. Sim, ainda, graças a Deus. Até morrer, não tem isso. E nós estamos aqui, gosto muito da área da psicanálise infantil, nós estamos aqui para passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem. E também trocar, e com certeza vocês vão agregar mais conhecimentos, tá? Vamos, passando aqui. Vocês já viram essa foto? Aham. Quem está ao lado ali? Freud, papai dele. A criança e Freud. Como nós íamos falar de criança, eu resolvi colocar essa foto. Obrigada. Vamos ver se eu acerto aqui, gente. É para ali, gente? Não, isso aqui não. Aqui, ó, você aponta para a máquina. Da máquina. Isso. Não, é... Bom, o que Freud fez? Freud, no início dos seus estudos e das suas análises, ele buscou a criança que existe dentro do adulto. Ele viu que as neuroses, as psicoses e os traumas se encontravam aonde? Lá na criança. E ele fez isso através da associação livre e da interpretação dos sonhos, né? Enquanto ele fazia isso, ele desenvolveu suas teorias. E aí, nós vamos ver para Freud como foi esse desenvolvimento humano. Como ele pontuou esse desenvolvimento humano. Vocês já viram sobre isso? Lembra da fase oral? A fase anal, Tá. a fálica e a fase genital. Uhum. Na fase oral, ela começa do 0 aos 2 anos. Qual que é a área do prazer? A área erótica? A boca. A boca. E ela começa com o quê? Com a sucção. Se nós, quando nós pensamos em sorvete, o que acontece com a nossa boca? A gente dá, né? Não é? A gente chega a salivar pelo prazer de ter aquilo ali na boca, né? Essa primeira pulsão, ela começa no ser humano como autopreservação. Mas depois nós vamos ver que o bebê até dorme no seio materno, né? Quando há uma fixação na fase oral, nós vamos ver no adulto aquele prazer que ele busca na comida, no fumo, na bebida, nas drogas ilícitas também, né? E em outras questões também que estão relacionadas à boca, né? Tem aquele menininho adolescente lá que fica mordendo o lápis, que ela está ali preso na fase oral. O que foi isso? Por quê? Eu tinha mania de ficar mordendo. Mas a gente resolve, até comeu as já unhas. passou. Quem na adolescência aqui roeu as unhas? Conseguiu parar de roer? Então conseguiu superar. Se para de fumar. Tá? Então aqui tem a fase oral. Olha como começa e olha lá a fixação. Fase anal, de 2 a 3 anos. Qual é a área erótica, a área de prazer? É do reto mesmo. O ânus. Anal, tá? É o ânus, tá bom? E as fezes. Por que as fezes? Porque é aí É o presente. que a criança começa a aprender reter, soltar, né? E isso é ritmado e isso dá prazer. Só para vocês terem ideia, o sadismo pode surgir daí. Porque olha bem, na hora que você retém, você já deu aquela dor de barriga e precisou reter? Não é uma cólica danada e você está retendo, você quer ir no banheiro fazer xixi, está segurando e é aquela dor? Aí pode nascer o sadismo. Então a gente tem que dar um pouquinho de atenção. Não, sadismo. Porque está se torturando e aí ele começa a sentir prazer nessa tortura que ele está fazendo com ele mesmo. Então a gente está dividindo. Tem crianças, eu lembro de um menininho que a minha colega falava, Raimunda, presta atenção nele para mim. Ele ficava bem quietinho assim na parede. Ela sabia que ele estava querendo ir no banheiro. Mas ele ficava retendo, ele estava sentindo prazer. Até que ela foi conversando com ele, que ele precisava ir no banheiro, que reter também não era bom, todas essas coisas, né?
questão do prazer das fezes, porque as fezes, na verdade, é a primeira produção humana, a primeira coisa que você produz. Então a criança às vezes tem a intenção de dar até de presente. Quantas crianças levam as fezes na boca? E a mãe credo nada, né? Então existe esse prazer aqui na fase anal. Agora nós vamos falar um pouquinho mais dela. Por quê? Porque essa fase, culturalmente, no nosso país, né? Na nossa cultura, ela não é bem trabalhada. O que a gente faz com nossos filhos? Quando faz cocô? Né? Credo, de novo. Ai, não, se pegar no cocô, então, ai, esse menino nojento pegou no cocô, né? E muitas vezes nós trazemos traumas daí, tá? Então, e engraçado, gente, quando isso aqui é maltratado, a gente vai ter problema, sabe aonde? Com dinheiro. Com dinheiro. E isso se não der problemas maiores, tá? Porque aquela fixação por limpeza, o toque, pode ter origem nisso aqui, tá bom? Inclusive eu ia até trazer um testezinho para vocês, mas devido aos horários, né, que é muito corrida, é só 3 horas, eu falei assim, não, esse daí eu vou pular, tá? Nessa fase aqui, por esse movimento de reter, de controlar, de soltar, a criança começa a ter os conceitos de grande, pequeno, bonito, feio, dentro, fora, essa dicotomia. Às vezes lá na escola, tem alguém que é professor aqui? Lá na escola a gente não entende. Por que o menino não entende o que é dentro, fora? Porque ele tem toda essa dificuldade, né? Mas se nós formos atrás, nós vamos ver que nessa fase aqui, né, que estava entre os 2 e os 3 anos, ele teve algum problema. E ainda vou dizer para vocês, sabe essas fraldas descartáveis, que o menino pode fazer na hora que quiser, tal, não precisa reter nem nada? Vai dar dificuldade nisso aqui, tá? Fixação na fase anal, ligação direta com a maneira que lidamos com o dinheiro. Gente, o ser humano, ele tem uma tendência a sair de um ponto para o outro, né? Ele mesmo procurando o equilíbrio, antes de chegar no equilíbrio, ele consegue ir de um ponto para o outro. Então, nessa fase aqui, ou a pessoa vai reter o dinheiro, ou ela vai esbanjar. Não tem a compulsão? A compulsão está baseada nisso aí, tá bom? A rivalidade, competição demais, isso aqui vocês vão ver lá nas crianças de 7, 8 anos. Sabe aquela criança que tudo ela quer competir com o outro? Sabe aquela pessoa que quer, se você tem 20 sapatos, ela quer ter 21? Nós vamos ver, isso é uma fixação na fase anal. A obsessão por limpeza, né? As várias e muitas outras síndromes, tá, gente? Muitas neuroses vêm daí. Tem pessoa que tem uma neurose tão grande quanto uma fixação tão grande na fase anal que ela toma 3, 4 banhos por dia. Tá? Chega a ser um toque, né? Chega a ser um toque. Tá? Só que vira realmente um vício e hoje em dia, devido ao calor, uma série de coisas, a gente considera normal. Mas é bom sempre você perguntar, quando você estiver analisando a pessoa, geralmente algumas mulheres procuram a gente porque estão com compulsão de gastos, né? Então nessa hora é bom a gente saber se é só a compulsão dos gastos, se não tem mais alguma coisinha. E uma das coisas que a gente encontra muito é esse banho, tá? Né? Várias vezes no dia. Aqui tem tudo para você ser feliz. Ó, um cocô feliz, você não vai ter esse problema aqui, né? Então, se a criança é feliz na hora das fezes e tal, tudo, ela tem já uma tendência de ser feliz na vida adulta, no manejo com dinheiro, né? Aqui era o teste que eu ia fazer. Oi. Gastar muito ou não querer gastar? Tá na mesma... Tá na mesma, porque são dois pontos aqui pode ser uma distantes. coisa ou outra. Tá? Fase fálica, 3 a 5 anos, né? A fase fálica é a descoberta da genitália.
E por incrível que pareça, não é só nos menininhos não, as menininhas também descobrem a sua genitália. É claro que às vezes o menininho mais precocemente. Por quê? Porque o órgão do menininho sendo tão sensível e exposto, é mais fácil o contato. E o da menininha está mais camuflado, mas ela também vai ter o toque, tá? Só que olha só, ela é muito mais castrada. Menina, fecha as pernas. Por que você está sentada desse jeito? O que você está fazendo? Tá vendo? Baixa as pernas. Viu? Olha só, olha a carinha dela, que vergonha, olha. Não precisava, né? Por quê? Porque foi castrada demais lá na infância. Então, qualquer coisa que se refere... Olha, a maioria das mulheres aqui agora, todas de perninhas cruzadas. Só eu com a perna aberta e a caneca no meio das pernas. Sinal que você está superando alguma coisa, amiga. O pênis, gente, ele para criança não é o símbolo puramente de ter o pênis. O pênis significa poder. Logo na infância, a criança num ambiente clássico, ela vai ver que o pai tem uma certa autoridade e autonomia dentro da casa que a mãe não tem. E aí ela vai perceber que a mãe é castrada, né? Se o pai fala que eu vou te capar, não era assim que falava? Né? É perigoso ele me capar mesmo, né? Então, por quê? Porque minha mãe foi capada, né? Então, a criança, nesse caso aqui, o pênis vem como símbolo de poder, tá? Apesar que nós vamos ver que ele também tem um símbolo sexual em si. O homem acha que é mais sexualizado do que a mulher, né? E isso aí é da nossa cultura, dos nossos ensinamentos, daquilo que a gente introjetou dentro da gente, né? Bom, quanto ao próprio desenvolvimento dessa fase, essa fase vai resultar no quê? Nas carícias, tanto na menina como no menino. Em meio a essa fase surge o grande complexo de Édipo, que para Freud, né, coitado, quase foi crucificado, né? O que é o complexo de Édipo? Eu pontuei aqui bem secamente para ficar bem fixado para vocês. É um desejo incontrolável do menino pela mãe. O de Eletra é um desejo incontrolável da menina pelo pai, tá? É uma dolorosa passagem desse desejo para um desejo social. Por quê? Nessa fase aqui, ele vai ter de aceitar que o desejo dele, nunca na vida, vai ser plenamente satisfeito. Aqui, nessa fase que o menino e a menina tomam consciência disso. Que nem todos os nossos desejos, durante a nossa vida, vão ser satisfeitos. Então, ele entra em crise para descobrir isso. Porque o pai chega e fala assim, olha, essa mulher aqui é minha mulher. E a mulher chega e fala aqui, este menino aqui, este homem aqui é meu homem, seu pai. Não beije na boca dele. Só que hoje não acontece isso, né, amigos? Hoje a gente está deixando a castração muito pra lá, né? Tem papai levando as criancinhas, tem até um site aí que um ator tá levando flores pra filha, tá levando a filha em lugares que levaria a esposa pra quê? Na concepção dele, ele está preparando a filha para não aceitar qualquer homem na vida dela, para ela aceitar um homem que realmente a valorize. Será que ele está fazendo isso? Está fortalecendo o complexo. Está fortalecendo o complexo. E vocês podem olhar, está circulando no Zap isso aí, e tem no YouTube também, eu não lembro qual o ator. A intenção é positiva, né? Só que os resultados... Não são, infelizmente, né? Eu já vi até na internet de pai namorando filha, de filho namorando mãe. Gente, ele não tá ficando louco de tudo. A gente vê cada coisa na internet que às vezes a gente duvida, né? Bom, aqui, no caso da experiência ser traumática no complexo de Édipo, tá? A fantasia resultante daí, com certeza vai causar uma neurose. A maioria
maioria das mulheres hoje sozinhas, dos homens sozinhos, se a gente for cavar, a gente vai lá no complexo de Édipo. Fala. Eu queria assim que você pudesse falar uma experiência traumática desse complexo na prática. Assim. Esses dias alguém interpretou mal o que eu falei, mas eu vou falar novamente. Tá? Uma mãe que dorme com o filho até 9, 10 anos. Isso é uma castração à masculinidade do menino. Verdade. Eu não estou dizendo aqui que isso é a causa do homossexualismo, tá? Que me interpretaram assim. Eu estou dizendo que isso pode sim ser mais um motivo para se levar ao homossexualismo. Tá? Porque, gente, aquele menino desejou aquela mãe. Aquele menino conheceu o seu corpinho. E aquele menino, ele sabe que no toque, porque nós somos toque, né? Ele sabe que no toque ele sente prazer. E aí ele sabe que aquele menino é a mãe dele. Então ele começa a se castrar. Não posso estar perto dessa mulher. Não posso, não posso. E aí, de repente, eu não posso estar perto de mulher nenhuma. Ele se castra automaticamente. Isso é exemplo clássico. E se a mãe gosta do pai, então ele acha natural gostar de um homem, né? Pode ser? Também, porque aí vai entrar outras coisinhas, porque aí nós vamos ver aqueles tipos de homossexuais que existem, que é o hormonal, que você lembra da tabelinha XXY, né? XYXX, são os hormonais, né? E que na adolescência, suprarrenais vão jogar mais progesterona do que testosterona, então são os hormonais. Existe o social, o mental. O mental está fortalecido nesses episódios da criação. O mental está fortalecido aí. E o social que virou moda, não é chique ser homossexual hoje? Fala sério, vou pensar no caso, né? Vai que eu ganho mais. Então, assim, sem discriminar de forma alguma, mas tem muitas crianças, adolescentes, que se dizem homossexuais. Quando a gente sabe que a sexualidade ela só é definida aos 21 anos. Durante toda a sua adolescência, a sua criança é bissexual. Ela começa a se definir na sua adolescência e só para essa definição aos 21 anos. E às vezes até com algum mais. Porque nós somos o toque. Alguém conheceu aquele jogador Rivelino? Não. Ai, vocês são velhinhos, hein? Tá descobrindo a idade. Bom, Rivelino, ele era um craque, né? E ele foi contratado pelos Emirados Árabes para jogar lá. E na época lá não existia prostíbulo. E ele disse que estava subindo pelas paredes. E aí chegou lá e falou assim, ó, não dá para ficar aqui e tal. Ele falou assim, não, a gente vai dar um jeito. Aí mandou ele entrar numa sala escura. E tinha um monte de bunda lá, né, gente? E aí ele fez o que ele queria. Quando foi, depois ele ficou sabendo. Não. Só tinha homens. Aí você vê a pulsão sexual, a necessidade sexual, né? E o toque, nós somos toque, né? E esse toque, ele se define mais quando nós chegamos aos 21 anos, tá? Bom, o complexo de Édipo no menino é o mais fácil, tá, gente? Porque o primeiro objeto de desejo é o menino. Ele descobre que ele não pode amar essa mãe porque tem um pai. Então ele passa a imitar o pai para também ser amor da mãe e ser amor do pai. Vocês lembram de uma frase que existe por aí, que ronda por aí, que diz bem assim: se você não pode contra ele, alice-a ele, né? Está bem caracterizada no complexo de Édipo, tá? A criança nessa fase, ela vai ter as excitações penianas, né? O desejo de eliminar o pai, qualquer coisinha, o pai tá contra ela, tá? É o pai que é ruim, ela corre lá pra mãe, menina. E a menina corre pro pai, tá? Nessa fase aqui, ele chega a um ponto que ele sabe que ele tem de renunciar ao papai, a mamãe,
mamãe para Se proteger. proteger seu pênis, ou seja, para se proteger. O melhor desfecho do complexo de Édipo é o quê? Vocês estão lembrados? A formação do superego. É no complexo de Édipo que começa, então, a formação da personalidade, a definição da personalidade. Os primeiros traços da personalidade vão ser formados aqui, né? A reativação do Édipo só vai se dar depois dos 3, 5 anos, na adolescência e dentro do setting terapêutico, tá, gente? Dentro do setting terapêutico, a gente vai ver muito que o complexo de Édipo influenciou em toda a vida da pessoa. Tudo que ela repetiu estava bem preso ali. O superego, o menino abandona os pais, para quê? Para se fortalecer. Cria o superego. Mas o pai vai sempre ser o quê? O ponto, a âncora, a identificação deles, tá? Não é aquele abandono, não quero mais você, não. Eles vão ser sempre a âncora, vão ter de estar sempre ali. Isso aqui eu já falei, vamos passar aqui. Na menina, vocês já ouviram falar que na mulher é sempre mais, toda mulher é complicada? Será por quê, né? Olha só, a menina, ela tem 2 amores. O menino não teve só um amor, que foi a mãe, e aí o pai castrou, ele começa a se resolver. A menina tem 2 amores. Por quê? Primeiro ela tem um amor pela mãe, porque é a mãe que alimenta. Quando ela tem a noção de eu, o self, que é ela mesma, né? Quando ela tem essa noção, aí o que acontece? Ela começa a amar o pai, porque o pai, ele tem um poder de atração, ele exerce um poder dentro daquela casa, né? Então aí ela passa a amar o pai e deixa a mãe. Nesse deixar a mãe tem tantos problemas que nós vamos encontrar no set hoje mulheres de 60 anos que ainda odeiam a mãe, que tem raiva da mãe, que acham que a mãe é culpada porque aconteceu isso e isso com ela, que aconteceu isso e isso com o pai, e o pai é um santo. Quando você começa a entrar nesse inconsciente, você vai ver a fantasia que foi formada a respeito dessa mãe e a fantasia que foi formada a respeito desse pai. Vamos lá. Bom. Aí, cadê, gente? É embaixo, né? Quando a menina consegue resolver esse complexo de Eletra em relação à mãe dela, ela geralmente procura um homem que não é, ele pode ser parecido com o pai, pode ser parecido se esse pai é um exemplo de homem. Agora, se esse pai foi aquele que trouxe problemas na castração, ela vai procurar esse pai para resolver o problema dela. É quando ela repete o que a mãe fez. Ela procura um pai que é alcoólatra, ela procura um pai que é violento, procurando o marido, procurando o esposo, o namorado, introjetado dentro dela. Para Freud, tanto para a menina quanto para a menina, é complexo de Édipo. Quem foi mesmo que estudou esse tempo para Eletra? Foi Jung. E a gente às vezes usa isso, Riva, só para dar aquela separação, mas Freud realmente usou os 2 termos para menina e menino, tá? Porque o sentimento é praticamente o mesmo. E a exploração que a gente tem de ter maior e que vem com o Winnicott mais à frente é este amor duplo que a mulher tem e que confunde muito a mulher. Ela muitas vezes fica mais do lado do pai do que da mãe e se sente culpada de não ter ficado do lado da mãe. Ou fica do lado da mãe e sente que não realizou a castração completamente como deveria. Então esse amor, mas aí é o Winnicott que vem trazer pra gente, tá? A fixação na fase fálica, a questão do Édipo não bem solucionada, vai aparecer lá nos adultozinhos que nós somos. Vocês não conhecem ninguém que tem vaidade e egoísmo.
Vocês não conhecem ninguém com baixa autoestima. Vocês não conhecem ninguém com a timidez exagerada. Eu sou tímida, mas exagerada. Homens que se vangloriam em mesas de serem as proezas do sexo. Não é? E, na verdade, são promíscuos, mas não se realizam no sexo. Geralmente, o homem que é muito promíscuo é porque ele não tem uma realização real no sexo. Está se importando. Isso também é só para homem? Bonitinhas, né? Para vocês também. Tá? As mulheres também se enquadram aqui. Geralmente, os homens tendem a tratar as mulheres com desprezo. Eu não quero discutir política, não, mas acho que o Bolsonaro é desse. Ai, não, gente, por favor. As mulheres se tornam levianas e promíscuas. Bom, tá aí, né? Que bonitinho, né? Ó, tá gritando com a Rivas lá, ó. É a Riva, né? É, aparece a Rivas. É você. Toda fase, gente, seja ela oral, anal, fálica, ela precisa ser superada. Se ela não for superada, ela vai ter um ponto de fixação que precisa resolver. E aí é onde nós temos as neuroses. Por isso que todos nós somos mais ou menos neuróticos. Fase de latência, dos 6 aos 10 anos. Gente, essa fase aqui todo mundo fala assim, é a fase da tranquilidade, né? O menininho agora quer aprender a ler, a escrever, bom, né? Porque a castração foi real. Então ele vai se desenvolver. Se a castração não foi adequada, vai surgir uns probleminhas lá na escola, né? As professoras sabem bem disso. Agora eu quero que vocês se atentem para isso. As pulsões sexuais são desviadas para o cognitivo. Nessa idade, a criança adquire um senso crítico e moral, ético muito grande. Eu não posso errar, se o meu coleguinha erra, o que eu faço? Eu corro lá na tia da minha escola e falo para a tia, fulano fez isso. Por quê? Ele tem que ser corrigido porque ele errou. Se minha mãe erra, eu abaixo a minha cabeça. Mas eu tenho senso de que eu não posso errar. Aqui nessa fase, todo mundo fala assim, isso é muito bom, em termos. Quando essa criança de 6 a 10 anos ela é violada em algum aspecto, ela se sente culpada. E aí a autoestima dessa criança vai lá para baixo. Então, o que está introjetado aqui, que foi introjetado lá no complexo de Édipo, que fez com que essa criança se tornasse tão moralista, tão ética, se ela for burlada, vai trazer um problema muito sério, até uma psicose futura. Tá? Além da neurose, pode vir uma psicose. Tá? O aliciamento infantil, o aliciamento, o toque do adulto numa criança menor nessa fase. Porque por mais que ela sinta prazer, sinta-se bem, ela sabe que ela está fazendo o quê? Uma coisa que, ao contexto que lhe foi mostrado, não é lícito. Então, ela não culpa o outro, ela se culpa porque ela está burlando o que ela sabe. E é aí onde entra o trauma. Mas isso aí é quando ela não tem respaldo dos pais. Ou toda qualquer situação. Porque se a criança que ela é ensinada, ela falar a respeito do que acontece com ela, e ela tem o socorro dos seus pais, ela passa por isso. Se ela passar pelo tratamento, se ela teve um trauma, passar pelo tratamento, a gente espera que essa cura venha. A cura não é um esquecimento total, não se iludam com isso, né? É uma maneira de melhor me adaptar. Se eu não posso tomar o café, eu posso colocar o leite para o café ficar, amenizar o seu efeito. Isso eu vejo muitas vezes assim, a criança tomar para si responsabilidades que não são dela. Mas essa fase é disso. Ela quer imitar o adulto, ela quer ser um adulto. É por isso que essa fase, por mais que a gente fale assim, é a fase mais tranquila, agora eu estou tranquila com meu filho, é a fase que precisa de muita atenção. Por causa dessa responsabilidade que a criança adquire nessa fase aqui. Ela quer ser um adulto. Você pode ver,
igual a professora, é a fase da imitação do perfeito. É a fase do ser humano que não é aquela fase adulta. A gente não tem mania de querer imitar o que é imperfeito quando a gente cresce. Ah, fulano tá fazendo, também eu vou fazer. Nessa fase é o contrário, eu tenho de imitar o que é certo. Então esse superego, ele tá muito forte na criança nessa época. Tá? Deu pra... Vamos lá. Gente, eu erro isso aqui. Fase genital. Início dos 11 aos 12 anos, eu não coloquei, achei essa foto linda, não coloquei o final, por quê? Algumas pessoas consideram os 21 anos como quando a sexualidade é fechada, né? Quando as explosões, eu falo explosões, as erupções dos hormônios começam a cessar mais, ficam mais calmos, mas às vezes ela se preocupa. Então eu não gosto de estar colocando uma fase fechada, tá? E o comportamento intelectual do adolescente pode ser pro resto da vida. Se ele se fixar nessa fase, você vai ver os garotões de 50 anos, de bermuda, tênis, né? Ué, mas não pode não? Achei um! Não, tudo pode, desde que não seja para se manter aquela adolescência, né? Para que se tenha maturidade, usufruindo do que é bom e gostoso, do que se gosta, né? É como, por exemplo, eu estar aqui com um vestido de manga que não consigo, de manga aqui, né? Bem mais comprido. Tem tal. gente que mente até a idade, né? Tem homens que são mais novos. Coitados, as mulheres mentem mais. Né? Mulher normal, né? A mulher normal. Acho que homem não mente não, eu tenho 15 e não né? Bom, então a gente colocou aqui, né, a fase genital a partir da puberdade, onde há uma erupção dos hormônios, gente. Eu coloco essa palavra erupção porque as suprarrenais, elas jogam tanto hormônio no corpo do adolescente que ele se sente cansado. Infelizmente, as escolas, a pedagogia não consegue ainda ver isso. Olha só o que acontece. Nessa fase, eu aprendo menos do que na fase de 6 a 10 anos. E, no entanto, lá na minha escola, aumentam-se as matérias que eram 4 para 9, depois para 12, depois para 15. E aí, eu entendi tudo que o professor explicou. Mas, na hora do exercício, eu descubro que eu não consigo fazer. Eu não sei por que eu esqueci. E eu esqueci porque minha mente está cansada. Meu corpo está se modificando a todo instante. E em casa, os pais acham de preguiçoso. Exatamente. Eles esqueceram que foram adolescentes, né? Que mataram a aula, né? Porque precisava fazer outras coisas, porque estava cansado, porque a aula... Aquela aula era chata pra caramba, né? Se esquece que foi a criança se sente nessa fase cansada. De 12, quando começam os hormônios, os meninos, essa fase hormonal mais forte começa mais ou menos entre 13 e 14 anos. As meninas entre 11 e 12. Por questões hormonais, elas se sentem cansadas. É a época que eles mais dormem. Adolescente adora dormir. Come muito e dorme. Come demais, dorme demais. Vive cansada. Ah, não, mãe, eu tô cansada. Isso vai Ah, não, mãe, não vou lavar essa roupa agora, não. Não vou fazer isso, não. Tô cansado. Nasceram cansados. E ele está muito alto, fisiologicamente, o metabolismo está muito alto. Acelerado. Então, muito do próprio corpo. Eles podem ter uma parte do dia que estão super ativos, mas existe uma certa forma de esgoto em outros momentos. Exatamente. Tá? Então, não, seus filhos não são preguiçosos. Eles estão na puberdade. A menina vai fazer 8 já é. Eu levei ela O que está pra fazer fase de acontecendo? hormônio. Exatamente. Não Eu ia te falar. Já não sei mais o que eu faço. É sério. O que acontece hoje, gente? A nossa alimentação, ela está trazendo muito hormônio. E são hormônios transgênicos, Não necessariamente não são todos, né? Que são transgênicos. Mas existem muitos hormônios. Sim. E aí não são captados no exame. Não, eu fiz tudo.
ingeridos muitos alimentos industriais, todos eles têm muitas outras substâncias, né? Principalmente as aves. As aves têm muito hormônio mesmo. Ela nasce hoje daqui 20, antes era 45 dias, agora com 18 dias já está para baixo. Então, na hora que fizer lá a taxa de hormônio, eu não vou fazer, né? Vou fazer a taxa de hormônio, às vezes não vai dar. Tá? Nessa fase aqui, gente, tem aumenta-se o senso crítico, tá? O querer ser esperto, né? Porque quero me transformar em homem, quero me transformar em mulher. E também acontece o luto da infância. Eu não vou falar muito sobre essa fase aqui, que vocês vão ter uma aula sobre adolescência. E hoje, falar sobre adolescência é primordial, porque o conflito do momento é a adolescência. E aí vocês sabem que antigamente a gente não vivia uma adolescência tão longa como as crianças vivem hoje. Antigamente na minha geração, casar com 19 anos era coroa. Antes de mim, casar com 16 era coroa. E antes dos 16, casar com 13, já estava na idade de casar, já estava passando, porque com 12 já tinha de ser prometido. Minha avó casou com 13 anos. Tá? Então tinha tempo de viver a adolescência? Não. Pulava essa fase, já ia ser mãe, né? Bom, os pós-freudianos, né? Após Freud. Vocês vão ver aqui pessoas que vocês conhecem e pessoas que vocês não conhecem. Vocês conhecem essa pessoa? Hermínie. Essa daqui vocês conhecem? Ali vocês conhecem? Essa daqui você conhece? Erik Erikson. Essa daqui vocês não conhecem, provavelmente. É Morgette. Agora nós vamos falar dele. E esse daqui, o último, Winnicott. Então são esses os linda, né, gente? Eu acho ela tem uma feição maravilhosa, né? Ana Freud tem cara de Tem cara de doida? Ana Freud tem. Bom, os caminhos da psicanálise se seguiram com Hermine von Hugge, eu estou falando do jeito que leio, Ana Freud, Melanie Klein, Sophie Morgenstern, Erik Erikson e Winnicott. Hermine, ela clinicava crianças a partir de 7 anos. O que ela trouxe de importante pra gente foi o brincar. Ela foi a primeira a introduzir o brincar. Não a caixa de brinquedo e não os jogos, tá? Mas o brincar no set, tá? E a visualização da ação simbólica, do que era simbólico para a criança e o que a criança trazia nesse simbólico para o set. E ela sempre dizia que uma interpretação da criança ela não podia ser evasiva. Gente, é uma coisa que a gente tem de aprender. Eu aprendi no meu primeiro curso de psicanálise. Eu fiz 2 cursos, gente. No primeiro, o professor falava bem assim: um psicanalista nunca deve usar a palavra acho. Sempre volte a pergunta para o seu analisando, mas não use a pergunta, a palavra acho, tá? Então, quando você fizer alguma interpretação, que ela não seja invasiva. E outra coisa que ela nos trouxe, que a gente não deveria sugestionar a criança. Isso aqui, para quem trabalha com criança, professora, muito difícil, não é? Trabalhar com a criança e não sugestionar. Então, eu particularmente parto do princípio, e vou lá na Ana Freud para me respaldar nisso, de que é o seguinte: quando a sugestão traz a maturidade, ou seja, você vai começar a guardar as garrafas de leite, as garrafas de vinho no cesto que sua mãe pedir todo final de semana. Você vai pegar o lixo todos os dias e colocar lá fora para ajudar a sua mãe. Quando ele entende que isto é um sinal de cooperação, essa sugestão ela é válida. Agora, se ele não tiver o entendimento de que isso é um bem para ele, não adianta você sugestionar nada. Primeiro você tem de achar justificativas plausíveis para convencer a criança de que isso é bom. Tá? Senão ela vai fazer só porque você é bonitinha, né? Aliás, porque você
analisando meu, uma criança disse que eu tenho cara de coelhinho. Tudo bem, né? Não é da Playboy. Bom, Ana Freud. Ana Freud. Ah, sim, voltando aqui no caso. É lá em cima. A Hermine. Por que nós quase não vimos falar de Hermine? Hermine criou um sobrinho que na idade de adolescente matou-a. Ela foi assassinada pelo sobrinho. Então o que a psicanálise fez? Tentou encobertar isso. Então assim, até o que você vai procurar... O sobrinho dela? O sobrinho. Ela criou um sobrinho que posteriormente veio assassiná-lo. E aí foi abafado, e aí dentro da própria psicanálise na época foi até questionado se deveria se fazer análise com crianças, porque sabia-se que ela fez análise do sobrinho. E por que o sobrinho matou? Não, aí não tem. Gente, tem muito pouca coisa dela. Tá? Aliás, a psicanálise esconde muitas doiduras da própria psicanálise, tá? Mas isso é bom ou ruim? Não sei, não sei. A partir do momento que você vê que um psicanalista é humano, que ele pode errar e que ele pode te ajudar, isso é positivo. Ah, então eu do humano, não da psicanálise. Exatamente. Entendi agora. Tá? Mas agora, a partir do momento que você vê que um psicanalista, porque ele foi humano em algum momento, perdeu o controle em algum momento, e aí ele deixa de ser o seu psicanalista, então isso aí depende muito do julgamento do outro, né? Bom, passando agora para Ana Freud. Então nessa época aqui de Ana Freud, a coisa estava meio enrustida. Psicanálise com criança, essa coisa toda. Só que Ana Freud era o quê? Peixinho de Freud, né? Filha de peixinho. Então, ela se formou em pedagogia, né? E ela começa a trazer para o SET a psicanálise, mas com um toque da pedagogia. Inclusive, Ana Freud poderia ter criado a psicopedagogia, porque ela tratava pedagogicamente as crianças. Inclusive ela dizia, né, que crianças muito novas tinham dificuldade de controlar os seus instintos. Ela só iria analisar a criança a partir do momento que as crianças começassem a compreender os comandos de fato. Mesmo assim, existe um livro dela que ela fala que crianças imaturas no setting, elas conseguem amadurecer. Então ela volta um pouquinho atrás nessa concepção de que crianças imaturas não poderiam estar fazendo a análise, né? Ela avaliou crianças de várias idades, tá? E aqui eu já falei, né? Do amadurecimento. Ela percebeu, indicou a pedagogia, já falei também. Uma coisa que ela introduziu para nós, tá? E que nós usamos até hoje, é a anamnese. Quem leva a criança no SET? Os pais. Se eu não conhecer esses pais, como que eu vou tratar essa criança? Porque o pai pode muito bem levar hoje e amanhã não levar. Então, se eu não fizer um contrato com esses pais, se eu não perceber um comprometimento desses pais, o meu trabalho vai estar inviável com essa criança. Então, eu preciso conhecer esses pais. E como que eu vou conhecer também a criança que eu vou tratar? A criança não traz para você, uma criança de até 9 anos, ela não traz para você todos os dados da vida dela. Até porque ela teve aquela amnésia infantil que Freud explica, né? Então ela não vai conseguir trazer todos os dados. Você precisa saber quando essa criança andou, se ela teve um desenvolvimento normal, motor, na fala. E tudo isso quem vai trazer é o adulto. É o adulto que vai estar trazendo isso para você. Então, quem introduziu isso na psicanálise infantil foi Ana Freud. Outra coisa, ela também usou a interpretação dos sonhos. E a interpretação dos sonhos de criança, eu acho interessante porque ela difere um pouquinho da do adulto, tá? A criança, às vezes, ela sonha com o real desejo que ela tem. Freud dá até um exemplo num livro dele,
que quando uma criança sonha comendo bolo é porque ela quer realmente comer bolo. É claro que às vezes pode ser uma imitação dos seios da mãe, mas pode realmente ser que ela realmente queira comer bolo, porque ela já não criou aqueles entraves que nós criamos, adultos, né? Que nós burlamos a nós mesmos. E aí nós precisamos de símbolos para passar para o nosso consciente através do sonho, né? Brincar para ela... Oi. Acontece com criança também, análise feita junto com a mãe? Olha, no primeiro momento, quando a criança entra no set, para a segurança da criança, porque ela entra muito desconfiada, principalmente dependendo do que traz ela ali. No primeiro momento, até ela adquirir confiança em você, ela olhar os brinquedos que nós vamos falar aqui, de como deve ser o set, até ela adquirir uma certa confiança, é bom que você deixe ela ali paralela com a mãe. Mas, tipo assim, na primeira sessão você já tenta tirar isso dela. Agora a mamãe pode ir lá pra fora pra gente brincar nós dois juntos? Só nós dois? Então você já começa a tirar isso dela. Eu tô falando assim, eu só faço análise da criança se for acompanhado com a mãe. A mãe entrar também, a mãe... Olha, isso aí é uma postura do psicanalista. É uma postura dele. Eu não gosto. Eu não faria isso. Primeiro que não seria análise. Porque os segredos da família estão com a criança. E às vezes é o segredo que está fazendo com que ela sofra. Tá? Então, o brincar para ela, que ela discordava muito de Melanie Klein, brincar para ela era secundário, tá? Mas depois ela reconheceu que Melanie Klein estava certa. Outra coisa que ela falou que é muito importante para a gente é sobre o sentimento de pertencimento. Nós vamos ver essa fala com Ana Freud e lá na frente nós vamos ver com Winnicott. O Winnicott chega ao exagero de dizer que a mãe não devia trocar nem de vestido para a criança saber que era mãe. Que o berço não deveria trocar o berço para a criança saber que era o berço. Ele chega a esse extremo. Porque a criança, ela precisa sentir que ela pertence àquele ambiente, né? Quando ela se sente pertencida, ela tem mais equilíbrio e mais autonomia, né? E aí ela nos fala que a mudança, não tem várias salas numa clínica? Aí ela nos fala que essa mudança de sala, né, pode levar com que a criança não tenha esse sentimento de pertencimento. É como se cada dia ela fosse de alguém, é como se cada dia ela precisasse estar num lugar diferente. E aí a gente vai lembrar das várias babás que a gente teve de deixar, né, na vida dos nossos filhos. Não vamos pensar como mãe, vamos pensar como psicanalista, tá? Senão a gente sofre, chora, se angustia, né? E mãe é mãe, psicanalista é psicanalista, né? Outra coisa, quanto ao horário. Gente, a gente comete alguns atos falhos e que a gente precisa estar pontuando. Quando a criança vai sair, às vezes, ela tem tanto rapó com você que ela não quer sair do set. Ah, tia, eu quero ficar mais um pouco aqui. E aí você tem que explicar que aquele horário dela, aquele horário de quem? Dela. Mas aquele horário dela acabou, que agora o horário é de outra criança. E que a criança que veio antes cumpriu o horário dela para que ela pudesse cumprir aquele horário, né? Então, essa questão de horário, ela tem que ser introduzida na criança. Trocar de horário é um problema, principalmente quando é para outra criança e essa criança chega logo após. E vê que aquela criança saiu do horário dela. Quebra essa seção de pertencimento, tá? Os objetos. No curso passado, nós tivemos o curso Caixa de Areia. E nós brincamos, né, com os bichinhos. E nós nos identificamos com alguns bichinhos, não foi? Não teve gente que achou a águia linda, a bonequinha linda, queria levar para casa? Isso acontece com a criança. Agora imagina você, quando a criança chega e vê que aquele brinquedo
da sala que ela mais gosta está quebrado. Então, às vezes, a gente tem de personalizar esses brinquedos. Porque, gente, a gente não pode proibir também a criança de quebrar o brinquedo. Ela tem de ter a liberdade de quebrar. Então, quando você percebe que determinada criança se afeiçoa a esse cavalinho, é melhor que você personalize ele, deixe ele mais guardado para aquela criança. Para que ela não tenha esse sentimento de não pertencimento, de não pertencer a ele. Não com todos os brinquedos. É aquele que aquela criança identificou, tá? Porque os brinquedos são de todos nós, né? Surgiu uma dúvida aqui em relação ao horário. Quando terminar a sessão, a criança insiste em ficar. Não gostou, quer ficar. Qual é a atitude nessa hora? Aquela mesma atitude escolinha, a mãe que tira? Não, o importante é você ter o psicanalista, conseguir convencê-la, e geralmente a mãe só atrapalha nessa hora, viu? Dizer pra você que a mãe só vai lá atrapalhar porque ele começa a dar birra, mãe eu quero, mãe eu quero. Então é você mesmo convencê-lo de que aquele espaço, aquele horário foi dele, mas que agora tem outro, como antes dele teve outro. Eles conseguem. As crianças são muito inteligentes, só que elas sabem aonde pisam. Se você coloca a mãe no meio, amigo, dá uma birra para ficar, é uma birra para levar o brinquedo, entendeu? Questão de limite. Exatamente. A questão do psicanalista, né? Às vezes em casa, com o professor, ela consegue fazer sua vontade prevalecer. E aí com o psicanalista, o psicopedagogo, ela também tenta, né? Ela tenta se impor. E aí a gente acaba mostrando que, olha, até aqui você pode, a partir daqui não mais. Não pode. E aí é você e ela, porque se você chamar a mãe, você perde a questão da autoridade, da postura do psicanalista, e a criança, ela entende que você não é. E é tipo assim, vamos andando, vamos saindo, entendeu? Vamos andando, vamos saindo, né? A gente prepara a criança, gente, uns 10 minutos antes. A sessão é de 50 minutos, 40 minutos você começa já a preparar ela para sair. Tá? Principalmente essas que eles têm uma afinidade muito grande com a gente, eles são muito fiéis. A criança só fica com o psicanalista, com o psicopedagogo quando ele ama, quando ele gosta. Mas você já deixou levar os brinquedos? Não. Porque levou o primeiro, vai levar o segundo. É igual o sutiã, né? O sutiãzinho, você deixou. Se tiver outro. Eu pedi o sutiãzinho da filha dela, ela me deu, gente. É um chaveirinho. Eu dei uma birrinha. Pois é. Bom, nós vamos entrar em Millennium Prime, mas para entrarmos em Millennium Prime, nós vamos rever alguns conceitos. Quem está chupando a linha aí? Vem cá. Vem cá, você está chupando? Vem cá. Me dá mais balinha. Tem mais? Aí, ó. Tá cheirinho, ó. Com licença. Você vai querer chupar todas essas balinhas. Segura aí. Ei. Vem cá, você. Você é. Vixe. Charles é guloso. Vamos tentar lembrar o que é id, ego e superego. Vocês já viram quem é o id aqui? Ela querendo chupar todas as balinhas. Ele vai ser o superego. O que o superego vai falar pra ela? Não pode. Por quê? Não pode. Engorda, porque aumenta o açúcar. Não é isso? Aí o ego, o que o ego vai falar? Querido? Metade, só metade. Por quê? O ego é o equilíbrio. Dá pra entender bem assim o que é? O superego, que é o castrador, o id, que é o pulsional, eu quero, e o ego, que tenta equilibrar os dois. Obrigada. E não chupou bala, tá vendo? Agora passa. Então podemos pular aqui, porque vocês já sabem isso de voz salteada, certo? É. Podemos pular, né?
Outra coisa que nós temos de lembrar. Quais são os obstáculos de uma criança para o crescimento, para o seu desenvolvimento? Ansiedade, medo. Medo de, né? Ela tem medo, a criança, de perder o objeto desejado, de perder os pais. Tem criança que vai para a escola, não consegue se concentrar, com medo de chegar em casa e os pais não estarem. Quando existem as brigas domiciliares, esse medo aumenta mais, ainda é maior, a dificuldade de aprendizagem ainda é maior. E outra coisa, quando minha mãe briga, meu pai briga, é porque eu não sou amado, não sou desejado. E o que o ser humano quer? Ser amado e desejado, né? Então, a perda do amor, a rejeição, né? A perda da identidade de castração, quem eu devo defender, meu pai ou minha mãe? E a ridicularização, que hoje é chamada de bullying. A ridicularização daria uma aula aqui, gente, porque nem tudo que chamam de bullying é bullying, tá? O bullying só é bullying quando ele atinge a criança. Meu nome é lindo, né, gente? Raimunda. Imagina quando era criança, né? Eu nunca tive problema. Era Raimunda, feia de cara, né? Mas eu não importava, não. E engraçado, eu ainda falava assim, feia de cara e boa de coração. Né? Mas por quê? Eu tive uma excelente professora. Eu entrei na escola aos 5 anos e minha professora era uma freira. E ela deu significado do nome de todos os alunos que estavam na turma. E o significado de Raimunda era a conselheira. Mais chique demais, né? Era poderosa demais no meio daquela criançada boba. Então, eu não tive problema com isso. Daí pra frente, Chiquinha, não sei o que lá, aquele monte de apelido, nunca consegui pegar apelido nenhum em mim, porque eu não conseguia me importar com isso. Então, o bullying só é real quando ele constrange, quando ele afeta a minha autoestima. Se ele não afetar, ele não é bullying, tá? Pode ser uma brincadeira. Na maioria afeta mesmo, porque o adolescente ele é muito suscetível. Mas uma vez eu dei um fórum muito grande com meu filho. Ele tinha mais ou menos 13, 14 anos e ele estava me ajudando a limpar o quintal. E aí o colega passou, vai aí, escravo, rala aí, escravo tem de ralar. Eu falei assim, não, ele tá sendo educado. Eu falei, bem brava, né? Defendendo meu filhote, né? Ele, credo, mãe, você tá discriminando. Que isso, você tá brincando comigo. Mas a questão... Mas hoje em dia as crianças estão mais sensíveis, eu acho. Muito. Mas a questão do bullying, não é somente a pessoa sentir, não. É o ato de ser agressivo com o próximo. Por quê? Não é pelo fato de eu não sentir o bullying que a pessoa não está praticando o bullying. Tem uma diferença aí. O que eu pratico e você não sente, por exemplo, eu pratico bullying com você e você não sente, para você não é bullying, porque não... Mas se eu praticar a mesma coisa com ele e ele sentir, é bullying. Mas agora voltando para a primeira pessoa que sou eu. Eu sei que eu estou praticando bullying. E você vai continuar praticando se eu aceitar o bullying. Sim, mas independente se te tocou ou não, pouco me importa. Eu fiz para te agredir, para te machucar. Isso é bullying. Eu não entendo a sua posição. Mas quanto ao sentimento seu, ele vai ser bullying pra mim. Isso, pra você. Se eu aceitar. Isso, eu concordo. Tá? Então, outra coisa que nós temos de lembrar antes de chegar em Mainline Time é a posição narcisista. Tudo é feito pra mim, né? Eu fantasiei meu mundo e ninguém entra nesse mundo. Eu até coloquei isso aqui para identificar bem, gente. A criança mimada, ela é muito narcisista. Só para vocês terem uma ideia, não crie aversão, mas vocês vão encontrar no site. A criança de 10 anos, que a mãe está no hospital, 10 não, 12 anos. A mãe está no hospital e ela quer sair. E o pai diz que ela não pode sair porque a mãe está doente. E ela vira e fala assim, mas o que eu tenho com isso? Aí a minha mãe está doente, eu quero sair, eu estou bem. Isso acontece, não se espante, isso é normal.
Isso é normal. E isso na idade adulta, o narcisista leva isso para a idade adulta. O que acontece? Você está morrendo, eu quero passar por aqui, eu vou passar, mesmo que você esteja caindo.